Profetas, Profecias e Eu. Essa é uma série de ensinos sobre o ministério profético, sobre profecias e como aplicar isso em minha vida pessoal. Não sei se você sabe, mas existe uma separação entre profetas, profecias e você. Existem maneiras bíblicas de se julgar se a pessoa é um profeta ou só alguém que está entregando uma palavra profética, uma profecia. E quando você recebe uma profecia, como julgar isso, como entregar isso? A Bíblia nos ensina a fazer isso. Essa sériezinha, a intenção dela é que você aprenda a fazer isso da maneira correta, para que você cresça e amplie este dom na sua vida. Porque Deus, ele estabeleceu uns para profetas também. Isso não quer dizer que se você não for um profeta, que você não pode profetizar. Geralmente, todo profeta, ele profetiza, ele entrega palavras proféticas. Mas uma pessoa que profetiza, pode ser que ela não seja um profeta. Porque o apóstolo Paulo, ele nos ensina que todos podem profetizar. Então, eu gostaria de ler 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 1. Diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Um profeta, ele é um ofício, ele é um dom ministerial. São chamados de dons da ascensão. Efésios 4:11 diz assim, que ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. São os dons de Cristo, ou dons de ascensão, ou dons ministeriais. Que nessa série nós vamos estar chamando de 5 ministérios para facilitar, que são 5 dons ministeriais. Ela é a representação perfeita de Jesus, é a unção dele completa. Jesus em si, ele tinha os 5 ministérios nele. Ele era um apóstolo, um profeta, um evangelista, um pastor e um mestre, um doutor, alguém que ensinava, que tinha o dom de ensino. Ele continha nele tudo isso. Porém, hoje, quando ele subiu aos céus, ele deu dons aos homens. E esses dons ministeriais, os 5 ministérios, uns são apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e outros mestres. Hoje, eu pessoalmente não creio que uma pessoa pode carregar os 5 ministérios em si. Eu creio que somente Jesus, ele carregava isso. Nós vemos no Novo Testamento pessoas como Paulo que tinham 3 ministérios, 2 ministérios como outros. E como nós temos esse exemplo bíblico e sempre nós temos que nos pautar com a palavra, nós precisamos analisar os ministérios também dessa forma. E por isso que é uns para isso, uns para os outros. Isso forma a forte mão de Deus para o exercício do ministério. Não só numa localidade, mas no corpo de Cristo. E o dom de profeta, ele é um ofício também, um trabalho específico. As pessoas que têm um chamado para o ministério profético, para exercer esse dom e esse ofício de profeta, elas são pessoas que elas vão mais profundo de Deus, elas vão mais alto, elas sobem mais a montanha, têm características fortes de intercessão. Assim como você vê essa águia aí, o ministério profético, ele é representado pela águia, porque ele é o animal que voa mais alto possível,
ele tem uma visão extraordinária. Do alto ele consegue ver a presa dele no chão e mirar nela e vir e pegar nela de uma maneira certeira. Esse é um dos motivos porque a águia representa o ministério profético. Também existe o dom de profecia. O dom de profecia, ele é dado pelo Espírito Santo, que ele tem 9 dons ali. Esses 9 dons, eles estão classificados: dons de poder, dons de fala, dons de interpretação. Você pode aprender com o Espírito Santo, e isso é para todo cristão, para todo filho de Deus. Como o apóstolo Paulo disse, que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, se tiver uma utilidade, e sempre nós temos que entender que o que é utilidade? É manifestação do reino, é a glorificação de Jesus. Se não for Jesus glorificado, se o reino de Deus não for expresso, né, não é útil. Porque o Espírito Santo, ele sempre glorifica Jesus. Jesus, quando ensinou sobre o Espírito Santo e sobre a vinda dele, ele falou que ele viria e ele glorificaria a ele. Ou seja, tudo que ele faria levaria para o caminho de Deus, levaria para o Salvador, levaria para o Messias, levaria para o propósito eterno de Deus, que é a salvação dos filhos e filhas dele. Deus, ele nos deu dons. Dom, ele é um presente, uma dádiva, é uma graça, é algo que eu não mereço, mas ele nos dá e não retira mais de nós. Por isso nós precisamos ter cuidados com a quem nós vamos nos sujeitar, aos tipos de palavras proféticas, aos profetas, porque assim, você não julga o profeta, mas você pode julgar o fruto, você pode julgar o resultado disso daí. E toda palavra profética, ela deve ser julgada, ela deve ser analisada. Eu não posso pegar o que um profeta ou uma pessoa profética, uma pessoa que está profetizando, e levar ao pé da letra, sem eu mesmo consultar meu coração, falar com Deus e ver o que Ele fala comigo. Porque a melhor palavra profética que nós temos é a própria palavra de Deus. E qualquer palavra profética, profecia ou palavra de um profeta que está fora da palavra de Deus, da Bíblia, ela tem que ser jogada fora, porque a base e o fundamento sempre é a palavra de Deus. E o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que tanto inspira os profetas, como inspira as pessoas proféticas, as pessoas que vão profetizar, ele nunca vai contra a palavra que ele mesmo inspirou as pessoas a escreverem. Muito obrigado. Espero que você tenha aprendido algo. Se você quiser, tem como entrar em contato conosco na descrição desse vídeo, e você pode estar aprendendo mais, tanto com os nossos vídeos e os nossos cursos que nós temos à disposição. Nesse vídeo tem a produção do Felipe Siqueira Campos, que é um produtor de vídeos e tem cursos. Se você quiser saber mais sobre edição de vídeos e essas coisas, você pode estar falando com ele. Tem o contato, o site dele e os cursos dele logo abaixo. Muito obrigado, eu te abençoo em nome de Jesus.